meio de semana foi bom pros mineiros, né? Vitória dos dois times do Campeonato Brasileiro da Série A. E ó, novo reforço pro Galo. Chegou hoje de manhã, já eu te conto quem é. Um sextor de alívio pros atleticanos, né? Depois de 5 jogos sem vencer em casa. Vitória ontem, 2-1 sobre o São Paulo na Arena MRV, com um time reforçado por retornos super importantes. De bola. Desde a entrada em campo que as atenções estavam em cima dele, Guilherme Arana. Depois de servir a seleção brasileira, está de volta. Era a peça que faltava para Gabriel Milito ter à disposição os seus principais jogadores de linha. E com a volta dele, a esperança da torcida em voltar a vencer na Arena. Eram 5 jogos sem ganhar por aqui. Com a Arana, isso mudou. Tinha que voltar a vencer para dar mais confiança. Não teve gol nem assistência do camisa 13 do Galo, mas só a presença dele em campo já fez o time ficar mais confortável. Tendência é que o Scarpa faça grandes jogos ainda pelo lado direito, onde ele se sente melhor. Scarpa, em sua posição preferida do campo, foi quem mais criou. Jogando agora de volta na ponta direita, ele tem essa possibilidade de trazer para dentro e não só buscar o cruzamento, mas também a finalização, que foi o caso agora. Foram 5 chances, sempre por ali. Em uma delas, Paulinho aproveitou. Gol! Vai, Galo! É do maior artilheiro da nova casa do Galo. Reclamação 0-1 do São Paulo. A bola teria batido na mão do Paulinho. Claramente, pega aqui, baja aqui e se mete. Por todas as câmeras que eu analisei, por todos os ângulos que eu vi, eu não tenho convicção, eu não tenho uma imagem conclusiva que mostra o toque no braço do Paulinho. Ela toca no corpo e desce. Pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. Tudo checado, tá, Marcelo? Tudo checado. O gol está confirmado. Gol confirmado. Esse foi o 2-1. Vamos aos outros, então. O primeiro saiu após essa falta do Luiz Gustavo no Vargas. Reclamação 0-2 do São Paulo. E Luiz não hace falta. Luiz não hace falta, o árbitro inventa uma falta. A falta do Gustavo foi clara, ele deixou a mão no rosto. Hulk na bola e Vargas no rebote. E Rafael Spalmoni, a sobra no gol! Vai, Galo! Vargas abre o placar pro Atlético na Arena MRV! O São Paulo empatou com o Lucas Moura. O Arboleda, a bola tá viva. O São Paulo briga, girou o Lucas! E aquele gol do Paulinho encerrou o primeiro tempo. Fico feliz, né, com mais um gol, tá ajudando o time aí nesse jogo tão importante pra nós. Na segunda etapa, Arana quase marcou. Alan Franco, do São Paulo, pisou em Otávio. Cartão amarelo. Enquanto o árbitro revisava o lance no VAR, Arana, olhando pro telão, indicava a cor do cartão. Alterado. Expulsão. Reclamação 0-3 do São Paulo. Então essas coisas me irritam muito. A expulsão é claríssima. Esses lances fizeram o treinador Luiz Zubeldia sair desse jeito, batendo no painel de publicidades e discutindo com jornalistas na entrevista coletiva. Pero se você trabalha na televisão, se você é periodista, o que estuvo fazendo nestes últimos 40 minutos? Com um a mais, o Galo teve chances. Scarpa de novo. E Hulk de falta, de novo. Passou pela barreira pra fora! Matheus Mendes ainda salvou o time. Espalma o Matheus Mendes, olha só pra Luciano. Matheus Mendes, sensacional! E o mais importante de tudo é voltar a vencer. Eu acho que isso dá confiança pra gente seguir em frente. A vitória na Arena finalmente apareceu. E ela pode valer mais do que 3 pontos na tabela de classificação. Pode ser a virada de chave que o time tanto buscava. Eu espero que seja um divisor de águas aí na nossa temporada. Pouco a pouco estamos voltando a formar o grupo que fomos desde o início. E isso nos faz mais fortes. Vamos recuperar jogadores e isso nos faz mais forte. A zica foi embora e o Galo voltou a vencer. Sai, zica!
E os reforços, Bernard, Lianco e Júnior Alonso, estão regularizados e vão poder jogar a partida de terça-feira contra o Juventude. E tem mais uma novidade na área. O volante argentino Fausto Vera, de 24 anos, desembarcou em Confins agora há pouco. Agora é todo aquele processo, né? Faz os exames médicos para assinar um contrato até 2027. A negociação com o Corinthians gira em torno de 25 milhões de reais todas as... É aquele famoso ufa, né? O torcedor alvinegro pôde tirar esse grito aí da garganta que estava entalado após uma sequência negativa, inclusive na Arena MRV. O Galo havia vencido apenas uma partida como mandante no Brasileirão em seu estádio e venceu a segunda realmente porque teve praticamente quase o time inteiro à sua disposição agora, o técnico Gabriel Milito. Em especial com as voltas do Saravia e do Arana. Saravia recuperado da lesão e o Arana que voltou da seleção brasileira. Se a gente parar para pensar, falta agora apenas dos titulares mesmo, que seriam os titulares de Milito, o Zaratio, que ainda está em processo de recuperação. O restante é basicamente a equipe que vinha tendo aquele início de temporada com o Milito excelente. Se a gente lembrar, os 12 primeiros jogos do Milito foram invictos. O Atlético vinha numa campanha excelente, mas aí começaram até as lesões, as suspensões, as convocações, e o Atlético foi se perdendo nesse processo, até pela falta de peças que existe essa deficiência no elenco do Atlético. E ontem, com o time completo praticamente, a situação foi bem diferente. Não que a exibição tenha sido também perfeita, não é isso, mas você viu o Atlético voltando a ser, ou pelo menos dar mostras daquele Atlético inicial. O Scarpa tendo a liberdade de poder atuar pelo lado direito, onde o próprio Milito já reconheceu que ele rende melhor, e as jogadas, que a gente parece ser uma jogada manjada, né? Sim. Do Scarpa, o corte pra dentro, o chute cruzado, pode ser manjada, mas ninguém consegue evitar. E dá muito trabalho para os goleiros. Tanto que o Rafael teve que fazer uma grande defesa num lance, na outra a bola passou raspando, e também no próprio lance do gol também, o Scarpa teve participação direta no segundo gol do Paulinho. O Atlético abriu o placar após uma cobrança de falta de Hulk, mais uma, o Rafael espalmou, o Vargas apareceu, foi uma surpresa talvez na escalação, né? A gente não sabia se ele já seria colocado como titular logo de cara. O São Paulo empatou num vacilo defensivo do Atlético, a bola ficou ali pererecando na área, ninguém conseguiu tirar. O Lucas Moura, com a habilidade que tem, deu um chute de virada e fez um belo gol. E depois, o grande lance polêmico que você citou, né, Léo? Do gol do Paulinho, que a bola, os São Paulinos alegam que a bola bateu no braço do atacante do Atlético antes de entrar. Gustavo Scarpa chutou, no meio do caminho a bola desviou no Paulinho e entrou matando o goleiro Rafael. O que importa é que a arbitragem validou o gol, o Atlético venceu. O segundo tempo o Atlético teve oportunidades, o São Paulo também, é bom que se diga isso, mesmo depois da expulsão do Alan Franco, o Alan Franco deles, né, o Alan Franco do zagueiro. São Paulo, o zagueiro. O São Paulo ainda teve algumas oportunidades, mas depois o Atlético conseguiu sustentar o jogo e levar esses 3 pontos que eram o mais importante nesse momento. Foi uma boa partida do Matheus Mendes, né? Goleiro do Atlético, com boas participações. Breno Galante, já ao vivo com a gente. Foi um outro Galo hoje que você acompanhou, ou ontem, né? Melhor dizendo, na Arena MRV, ô Galante, nesta vitória de 2-1 sobre o São Paulo. Ah, com certeza, né? O retorno do Arana e do Saravia melhoram muito o repertório do Atlético, a consistência do time do Atlético, né? A gente vê o time mais até tranquilo em alguns aspectos na hora de sair com a bola. Você tem uma válvula de escape ali, o Arana, que ele consegue dominar, ter uma tranquilidade de pisar na bola, recomeçar o jogo. A gente viu um Atlético mais competitivo ontem. APE, em vários momentos, a gente não pode deixar de salientar aqui, deu liberdade para o São Paulo, que criou várias oportunidades. Você mesmo disse aí, Matheus Mendes apareceu, fez uma boa partida, né? Salvou o Atlético em algumas situações, mas o Atlético, para mim, competiu mais, mostrou mais intensidade. A gente viu um jogo mais corrido, né? Mesmo não tendo, por exemplo, o Hulk, que é seu maior jogador, como destaque ontem, porque eu acho que o Hulk não fez uma boa partida. Mas em contrapartida, a gente viu o Matheus Mendes, o Otávio também fazendo uma boa partida, uma boa movimentação do Paulinho.
Um jogo talvez marcado por polêmicas, ô Léo, talvez pelo lado do Zubeldia, porque pra mim a expulsão foi justa, pra mim a bola bateu na barriga do Paulinho e pra mim não marcaram o puxão na camisa do Arana na hora do gol de São Paulo. Que isso aí passou desapercebido e a gente vê na imagem por trás do gol, você vê o Arana sendo puxado e caindo no chão na hora de disputar a bola, né? Mas eu acho que o torcedor do Atlético que foi ao estádio ontem valorizou muito essa vitória do Atlético, é uma virada de chave. Do outro lado tinha um time que é muito bom, tem muita organização, tem um ataque, uma transição muito rápida, né? Mas como eu disse aqui, ô Léo, o Milito ainda tem muitas coisas para ajeitar, principalmente nesse setor defensivo do Atlético, né? Mas o que ficou pra gente de ontem foi positivo e o Atlético voltando a vencer na Arena MRV e trazendo mais confiança, não só para os jogadores, que eles precisavam dessa vitória, também pro torcedor atleticano, Léo. São Paulo vinha de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e o Atlético mais encorpado, né? E a volta do Arana e também do Saravia, não só uma volta mais ou menos de titulares, mas dá pra voltar taticamente o Milito, né? Porque quando ele não tem os laterais, ele precisa improvisar, muda muito no time, e quando tem os seus laterais, ele consegue chegar mais perto daquilo que ele pensa de um Atlético ideal. Antes de ouvir os comentaristas, ô Fred, vamos chamar aí alguns personagens deste jogo que falaram ontem, zona mista, entrevista coletiva, pra gente repercutir um pouco mais desta vitória do Atlético ontem na Arena MRV, Fred. Porque ficou aquela sensação de, ao mesmo tempo, alívio e de dever cumprido, né? O Hulk, por exemplo, foi um dos que falou a respeito dessa vitória, e o Hulk destacou a importância que tiveram esses 3 pontos conquistados ontem. É importante demais voltar a ganhar em casa e ganhar todo mundo jogando bem, isso é fundamental para voltar a moralizar ainda mais a nossa equipe, ao nosso futebol, que é um futebol que é muita intensidade. Quando tem bola, procura trocar bola rápida e pressionar o adversário. Quando sem bola, ser intenso. Então foi isso que a gente tentou fazer hoje contra o grande adversário, que é o São Paulo. A gente fica feliz por essa vitória. Agora descansar, que na terça-feira já temos mais um jogo importante fora. O técnico Gabriel Milito também falou depois da partida e explicou se o Galo retomou a intensidade que ele deseja ver no time para a competição. Bueno, poco a poco estamos volviendo a ser el grupo que hemos sido desde el comienzo. En los últimos 30, 40 días hemos tenido muchos jugadores fuera de la convocatoria por los motivos que todos sabemos, lesiones, suspensiones, jugadores en selección. Ahora empezamos a recuperar jugadores y eso nos hace más fuerte. Tenemos más cantidad, al tener más cantidad tenemos más opciones para ahora también van a estar habilitados para ayudar los jugadores que han llegado, los refuerzos. Pero sí, creo que el primer tiempo los primeros 10-15 minutos hemos jugado con una gran intensidad, donde hemos controlado muy bien a San Pablo y ese es el equipo que todos queremos ser y ver. O Milito falou sobre essa intensidade que ele vai retomando, que ele tinha no início da temporada ou no início da sua passagem com esses jogadores do Galo. Mas o Atlético ontem, com o retorno de Saravia, com o Arana e essa, não sei se surpresa, mas ali do meio do ataque, a gente falava sobre o Igor Gomes e ele escolhe até o Vargas. Pra você ele foi bem no jogo, o Atlético ontem se comportou bem no jogo, nesta vitória de 2-1, Di? Boa tarde, Léo, boa tarde pra todo mundo. Você sabe que eu achava ontem, né, na hora que eu entrei, que tinha essa possibilidade do Vargas, eu achava que seria melhor, mas eu achava que o Milito não iria fazer isso, né, e na verdade ele fez. O que foi extremamente importante, porque você divide mais a marcação, né, o São Paulo é uma equipe que marca muito bem, campo de jogo todo. Eu acho que o Atlético foi muito mais competitivo, mas pra mim, a grande modificação, né, o grande reforço que o Atlético teve foi a volta do Scarpa à direita. O time é completamente diferente com o Scarpa jogando no lugar dele, né? Eu acho que essa acabou sendo a grande diferença. Claro que o Atlético
Atlético não foi perfeito, até porque ele não era perfeito nem quando estava ganhando, né? Então não existe essa perfeição aí. Tá meio, né? Nível de exigência muito alto, tem que ter uma calma. E mesmo quem voltou, como é o caso do Arana, acho que todo mundo acompanhou na partida, em muitos momentos ali com o Hulk, em entendimentos que eles já tinham de bola há muito tempo, ou às vezes o Hulk dava uma jogada de costas, o Arana não entendia nada, né? Ou seja, ainda tem essa questão do tempo de bola, né? Pra você voltar a jogar no coletivo. Ele estava na seleção brasileira com outros treinamentos, outras histórias, né? Então existe ainda um contexto coletivo que vai melhorar. Mas não tem nem comparação, nem de longe, tanto que o São Paulo se viu com muitas dificuldades para passar pelo Atlético. O Atlético também ficou muitas vezes preso na marcação do São Paulo também, né? Que faz isso muito bem, mas a gente voltou a acompanhar o Atlético marcando saída de bola, né? Marcando o campo todo de jogo. O fato do Matheus Mendes ter trabalhado muito também é o trabalho dele, e aí você vê que o São Paulo chegou mesmo, né? Mas tudo isso mostra o que é um grande jogo, né? Só que em outras circunstâncias, sem esses jogadores e sem esses fundamentos que foram acertados ontem com a volta deles, o Atlético teria tomado outra goleada. Então é verdade que o Milito ficou à beira do gramado o tempo inteiro agachado e olhando o time assim, falando graças a Deus, né? Meu Deus, ele nem mexeu, né? Ele só mexeu ali com o Vargas porque o Vargas sentiu. E o Palácio ele colocou ali pra dar uma mexidona ali no final do jogo, né? Dar um sanguinho ali e tal, mas ele nem mexeu no time. Ele não mexeu, ele falou, meu Deus, deixa eles jogarem, né? Porque acho que é isso que essa torcida merece ver. Então é uma retomada mesmo de história do Atlético no Brasil.